Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte para Caixa. O meu nome é William Meller e com muita alegria te recebo aqui para mais uma conversa, mais uma reflexão sobre alguns tópicos que podem impactar, que podem fazer alguma diferença para sua carreira, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Como sempre, quero trazer algumas conexões, um pouco da curadoria de conteúdo que eu fiz nas minhas últimas leituras, sobre algumas coisas que estão acontecendo no mundo ao seu redor, sempre com aquele olhar de reflexão, de análise sobre o que pode realmente moldar ou nos ajudar a ser um pouquinho melhor todos os dias, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal. Se a gente puder avançar 0,5%, 1% todos os dias comparado com a versão que a gente foi no dia anterior, a gente vai estar fazendo um progresso incrível. E para o episódio de hoje, eu separei aqui três temas que se conectam muito bem e, como sempre, trazem umas reflexões e algumas coisas muito interessantes para a gente pensar sobre o mundo do trabalho, sobre como a gente vem liderando nossos times e conduzindo os nossos negócios. Primeiramente, falar sobre liderança e crise, né? É muito eh, pertinente discutir sobre o que lideranças, o que líderes devem fazer quando uma crise se instala, mas é ainda mais pertinente, mais relevante, questionar como a gente prepara, do ponto de vista de liderança de uma empresa, antes que uma crise aconteça. E esse é um dos tópicos que eu quero trazer para nossa conversa de hoje. Também quero falar sobre vagas de entrada. Recentemente a gente conversou sobre inteligência artificial que poderia estar colocando um risco para vagas de entrada, para pessoas que estão buscando o seu primeiro emprego. E a gente tem alguns dados novos, alguns dados bem frescos aqui desse começo de 2026 que podem trazer um pouco de luz ainda, uma luz ainda maior para essa conversa sobre inteligência artificial e a porta de entrada para novos talentos. E também falar sobre inteligência artificial, mais uma vez, é sempre um tema muito recorrente, porque a gente tem que discutir o que está acontecendo ao nosso redor agora, nesse momento, com o olhar do futuro, com a luz do passado, mas sem ficar cego ao que é o que está acontecendo ao nosso redor. Então, tem um terceiro tópico que envolve inteligência artificial, mas do ponto de vista humano, falando sobre solidão. Afinal, a inteligência artificial está nos fazendo ou nos ajudando conectar mais ou conectar nossas ideias de uma forma melhor com outros seres humanos, ou será que nós estamos nos afastando ainda mais por conta da tecnologia? E com isso, a gente vai fazer aqui uma reflexão muito interessante sobre tecnologia, sobre preparação e sobre liderança. E com isso eu te convido, se você está pronto, né, para o primeiro tópico, porque agora a gente vai falar sobre liderança e sobre crise. Todo líder acha que está pronto para uma crise. Ele tem o seu time alinhado, ele tem a estratégia preparada, tem sempre na ponta da língua o que é necessário para um momento mais tenso, um momento onde realmente uma crise se instala. Mas será que essa preparação ela realmente passa por todos os testes? Será que a liderança está preparada para uma crise que pode chegar a qualquer momento? É isso que uma pesquisa da Albers, McCarthy and Growing está tentando provocar, e um artigo muito interessante que saiu recentemente na Meet Sloan Management Review, que é uma revista muito conceituada sobre gestão e liderança. Eles trazem, né, uma discussão sobre o que separa lideranças que conseguem conter uma crise antes dela chegar, antes dela acontecer, comparado com líderes, né, e lideranças que vão apenas reagir quando uma crise já se instalou. E é com isso, né, uma amostra bem relevante, que eu quero convidar você para uma reflexão sobre como a sua empresa, como o seu time, como você mesmo está preparado para um momento de crise, né? Esse relatório que o MIT lançou na revista, ele é muito interessante porque ele traz várias perspectivas, mas ele tem uma amostra muito forte ao mesmo tempo, né? Ele traz, por exemplo, na pesquisa, eu estava lendo o artigo na íntegra, ex-primeiros ministros, CEOs, presidente de banco central, chefes de defesas, comandante nacional de bombeiros. Então, tem uma relevância muito grande por trazer diversas perspectivas de líderes de diversos departamentos e indústrias e como eles reagem a crises. E a descoberta é basicamente, não sei se dá para nem chamar de uma descoberta, mas o centro da análise, né, a principal conclusão desse relatório é que líderes que estão mais preparados para os momentos de crise, eles não têm nenhum dom, nada sobre-humano, mas eles conseguem ou conseguiram amadurecer
em 7 áreas antes que a crise acontecesse. E é como sempre eu tento trazer os dados aqui organizados, porque eu quero trazer para vocês tudo que é baseado em fatos, em dados, e eu sempre alerto um pouco para quando eu estou divagando mais para um lado opinativo. E aqui eu quero chamar um ponto de atenção muito interessante, porque quando a gente tem relatórios como esse que criam, né, frameworks ou sugestões, né, os 7 Cs da liderança, os 4 Ps do marketing, a gente tem várias siglas assim, a gente tem uma tendência, e a gente já falou sobre isso num artigo que eu escrevi lá na minha newsletter em inglês chamada Meller Notes, a gente tem uma tendência a conduzir a nossa perspectiva mais para um ponto quase que negacionista, justamente por aquele framework que está muito atado num ponto de vista quase comercial, a gente foge. Porém, os ensinamentos, o que a gente tem para aprender, eles são extremamente relevantes, tem uma perspectiva muito interessante aqui por trás de tudo que a gente pode ah, trazer internalizado esses frameworks. E aqui nesse relatório não é diferente, eles trazem 7 Cs, né, eles chamam de 7 Cs porque são 7 palavras em inglês, facilmente traduzidas aqui também para 7 Cs em português, que ajudam a entender o que lideranças fazem diferentes em empresas que estão mais preparadas para crises. E eu quero andar sobre cada um deles aqui com você nessa nossa conversa, tá bom? O primeiro C dessa preparação é o de contingência, né? Contingência, que nesse caso é basicamente preparar com muita clareza quais são os papéis e o que pode dar errado. Então, é basicamente entender, ok, quais são os cenários que podem acontecer e, mediante a esse acontecimento, quais papéis que vão ser tomados, quem vai colocar cada chapéu no momento que esse cenário acontece, para, de certa forma, reagir da maneira adequada, reagir do ponto de vista até mesmo treinado para que aquele momento de crise não seja uma surpresa. Quando a gente faz gestão de riscos em projetos, a gente pensa muito sobre contingência, né? Porque a gente precisa basicamente refletir sobre os impactos, sobre as consequências e, obviamente, também pensar qual é a minha contingência, qual é o meu plano caso aquilo aconteça. As empresas, quanto mais maduras são na sua gestão de riscos, mais maduras também acabam sendo na sua forma de pensar, de refletir sobre contingência e, por consequência, em executar esses planos quando é necessário. O segundo C é o C da clareza, e ele fala sobre justamente comunicar com muita clareza, com muita transparência, sem maquiar informações, né? O relatório não menciona, mas eu não consigo deixar de pensar no exemplo de Chernobyl, né? Quando problema acontece, quando a situação já está, já virou uma crise, a demora que se tem em ter dados e informações transparentes circulando entre as pessoas, com medo, por causa de um pouco até mesmo da cultura, nesse caso, mas que de certa forma está muito conectado com muitas culturas organizacionais, infelizmente. As pessoas que têm certo receio em reportar uma informação ruim, certo receio em informar que algo está dando errado, por conta das consequências. E aqui, quando fala de clareza, né, é justamente esse ponto de comunicar cedo, o quanto antes, com transparência, sem maquiagem nenhuma de informações, porque quanto mais informações as pessoas têm, melhor elas podem reagir e tomar decisões diante de uma crise. O terceiro C é o C da coordenação, né? Então, basicamente, em uma empresa, em uma organização, em um país, você tem diversas áreas, e essas áreas elas precisam se conversar durante uma crise. É um grande problema durante uma crise, a gente vê isso muito em crises de Estado, né? Crises em países, em locais como, por exemplo, uma tragédia, algum acontecimento natural que aconteceu, e a gente precisa reagir, e você tem uma divisão entre as áreas que precisam proteger, de certa forma, o seu orçamento, a sua imagem, e não conversam muito bem para resolver uma crise. E aqui esse C sobre a coordenação, ele fala muito sobre isso, né, dos times ter clareza de que eles são, nesse momento, um único time tentando responder à crise e que devem colaborar uns com os outros para que isso aconteça da melhor forma possível. O quarto C vai ser o C da compaixão, né? Ele fala de compassion, né, que é a palavra em inglês, que ela pode ter um significado mais abrangente do que a sua palavra em português, né, compaixão, mas realmente a gente pode trazer para o lado da empatia, né, empatia
com quem está sendo afetado por uma crise. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma crise, por exemplo, organizacional que leva a organização a ter layoffs, a ter demissões, esse é um momento muito crítico, onde você, como gestor, como líder, precisa saber reagir, precisa tomar as decisões corretas, que são as mais adequadas para o negócio, que são as mais adequadas levando em consideração todos os contextos envolvidos, e muitas vezes isso acaba acarretando, por exemplo, em demissões, em cortes. E aqui é um momento muito grande da humanidade falar alto em momento de crises, onde você entende, você cria uma empatia sobre aqueles que são afetados. Quando se trata de uma crise organizacional, do ponto de vista de um estado, de um país, não é diferente. Muitas vezes a crise, no caso de um país, de um estado, de uma cidade, ela não envolve a demissão, mas envolve até mesmo vidas humanas. É por isso que no momento de crise ou uma preparação para a crise, é tão crucial que a liderança saiba como ter empatia, e até mesmo treinar o seu músculo de empatia durante o planejamento para uma crise. Então, entender como a resposta vai ser dada para algum tipo de cenário que aconteça, levando em consideração as pessoas envolvidas. O número 5 vai ser o de confronto, e aqui é muito interessante que é confronto no sentido de encarar a verdade. Então você tem um problema, uma crise estourou, você tem algo acontecendo, você precisa encarar a realidade, assumir o problema, assumir o risco. E esse é um ponto que, do ponto de vista de liderança, né, da perspectiva de quem está à frente de uma organização, à frente de um time, ele é crucial, eu diria, e aqui entrando um pouco no lado opinativo, de todos os Cs, é um que eu vejo como um dos mais necessários para um líder saber como atuar. Eu costumo dizer muito em projetos que eu atuo, em empresas que eu trabalho, em times que eu estou conduzindo, enfim, que às vezes, ou na maioria das vezes, não ter uma decisão é um problema muito maior do que uma decisão ruim. Porque a decisão ruim, pelo menos, é uma decisão de quem está tentando enfrentar um problema, está tentando dar uma resposta, e a decisão ruim pode te ajudar a aprender algo, né, e corrigir aquilo lá rápido. Principalmente quando você entende, assume o problema rápido, que foi uma decisão ruim, e corrige. Então, o quinto C aqui do confronto, ele é justamente de não aguardar, de ir ao encontro do que é necessário, de encarar a situação com transparência, com seriedade e assumir o seu papel aqui de tomar decisões. E principalmente quando a gente fala de preparação para crises, assumir o papel, a responsabilidade, né? A liderança, em inglês a palavra ownership carrega um significado muito grande que envolve tudo isso, né, a liderança, a responsabilidade, trazer para si o papel de solucionar problemas para que as coisas possam caminhar da melhor maneira possível. E aqui o relatório, inclusive, e a matéria do MIT, ela fala do exemplo do Tylenol, né, que aconteceu em 1982, onde a empresa teve um grande problema da comercialização do produto, e ela assumiu o problema, recolheu mais de 31 milhões de frascos e conseguiu reconstruir a sua confiança porque encarou a verdade, encarou, assumiu o erro, assumiu também a responsabilidade de corrigir o erro, e esse tipo de coisa demonstra um ganho de traz para si uma demonstração muito grande de que a liderança entende os impactos de decisões boas e de decisões ruins e sabe encarar a verdade quando uma crise se instala. O quinto C vai ser o C do controle, né? Controle aqui se trata de ter ordem, mas sem centralização. Então, quando a gente fala de preparação para um momento de crise, é crucial dentro de uma organização, dentro de um estado, dentro de um país, que as coisas estejam definidas antes delas acontecerem. Então, se isso acontecer, quem vai reagir, qual é a liberdade ou até mesmo as limitações que um certo tipo de papel, um time, uma pessoa vai ter no momento de crise para tomar decisões, mas ainda assim dentro de um controle. E isso envolve muito bem o controle de resposta a certos riscos, resposta a certas crises que são cruciais. Muitas vezes, a crise ela se agrava, ela se alonga, porque os times não têm um bom controle do que deve ser feito naquele momento. É por isso que ter controle de novo, controle sem centralização, é crucial para que dentro de uma crise uma organização saiba como reagir adequadamente.
E por fim, o sétimo C vai ser o C da continuidade, né? Uma crise acontece, infelizmente, em muitas crises, pessoas, empresas, negócios, países sofrem as consequências, mas o grande problema é quando não se aprende nada com aquele momento, não se aprende nada com aquela situação e se segue em frente sem fazer nada. E aqui eu vou trazer uma opinião de novo que é muito local, eu sei que é regionalizada, mas se trata das próprias enchentes que aconteceram no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e Porto Alegre região, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul afetado, onde houve uma crise, houve um grande problema, mas eu me questiono aqui e fique à vontade para mostrar que eu estou errado nos comentários, eu me questiono o que que foi aprendido com essa crise, com todas as vidas perdidas, com todos os problemas que se teve, qual tipo de continuidade se teve do ponto de vista de estado, de cidade e até mesmo de país, para que a gente aprendesse algo, para que não tiver para que esteja pelo menos criando barreiras para que se o problema acontecer de novo, caso ele não seja possível de evitar, para que seja pelo menos, menos agravado no futuro. O que que a gente aprende diante de uma crise? Eu estou dando um exemplo aqui que é, eu sei, extremamente, grande, agravante, porque envolvia muitas vidas humanas, mas é justamente porque esse é o ponto de continuidade, é que muitas vezes não é possível, e a gente sabe, não é possível evitar diversas crises, diversos problemas, eles vão acontecer. Aqui eu estou dando exemplo, inclusive, de uma questão natural, mas a gente pode aprender algo, a gente pode criar mecanismos. A gente tem diversos exemplos de cidades e empresas que passaram por crises gigantes, aprenderam algo e se protegeram para que no futuro, caso voltasse a acontecer, elas tivessem algum aprendizado que pudesse ser aplicado para reduzir os impactos daquela crise. Como vocês podem ver, não é necessariamente um checklist, né, uma coisa que você faz, dá check, mas esses 7 Cs aqui, eu acho que traz uma reflexão muito interessante, uma reflexão de muito valor sobre uma liderança que está mais preparada para o presente e para o futuro ao mesmo tempo. Uma liderança que toma ações no presente, sabendo as consequências que pode ter para o futuro e principalmente treina as suas equipes, as suas funções, os seus departamentos, para que saibam como agir e reagir diante de um momento de crise. E é com isso que eu quero te convidar para uma reflexão, uma pergunta final, né? De entender como na sua empresa, no seu negócio, crise, a palavra risco é discutida, é debatida. Vocês têm construções, planejamento pensando em cenários que podem acontecer? Ou a correria do dia a dia faz vocês ficarem tão focados no presente, no que precisa ser entregue agora, que jamais conseguem sequer imaginar o futuro? A gente tem muita facilidade em planejar o futuro do ponto de vista de sucesso, dos projetos que vão ser entregues, dos produtos, das features que eu quero desenvolver, mas a gente tem uma falta de maturidade ainda muito grande em muitas organizações para entender como eu vou construir aquela perspectiva de futuro também considerando os cenários negativos, as coisas ruins que podem acontecer, o mercado que pode não ir tão bem, os produtos que podem ir mal no mercado, os projetos que podem falhar. Eu também preciso me preparar do ponto de vista de liderança para isso. Você se prepara? Como a sua empresa está se preparando hoje? Acho que essa é a grande reflexão que conclui essa perspectiva que eu quis trazer sobre crise e liderança. Muito bem, e com isso a gente fica preparado para avançar para o próximo tópico. Os próximos 2 eles vão mencionar a inteligência artificial, e o primeiro deles eles falam sobre inteligência artificial e entrada, né, início de carreira para novos talentos, e também sobre liderança, né, liderança do futuro. Você ouve falar muito que inteligência artificial vai destruir alguns empregos, que vai matar algumas vagas iniciais e que muitas atividades que antes eram dedicadas a profissionais júniores, talvez agora estejam sendo automatizadas por inteligência artificial. Aqui nesse canal, nesse podcast, a gente discutiu recentemente sobre isso. A gente conversou sobre o problema de muitas vagas serem cortadas no início, sobre o problema das oportunidades que antes iam para profissionais mais iniciantes para aprender o negócio, aprender sobre o que que aquela empresa faz, como ela atua, agora estarem sendo automatizadas ou
feitas por inteligência artificial. E como sempre, é muito legal a gente trazer dados atualizados e refletir sobre como eles convergem com o que a gente conversou aqui no passado. Ou, nesse caso, vão para outra direção. A gente tem alguns dados recentes que mostram que a história que a gente vinha discutindo de iniciais serem cortadas, não que ela esteja errada, mas talvez esteja um pouco equivocada. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ser cauteloso sempre que a gente analisa alguns dados. E veja só que interessante esse novo relatório da Strada Institute, que ouviu mais de 1.500 executivos, líderes de diversas áreas, e segundo esses executivos, os dados reais do mercado e como as empresas estão se preparando para os próximos anos desmentem um pouco a ideia de que vagas iniciais vão ser totalmente abandonadas. Existe sim a percepção que muitas funções que eram totalmente manuais, mas repetíveis, né, trabalho que pode ser repetível, está sendo automatizado, mas ainda assim, olha só que interessante, entre as empresas que utilizam inteligência artificial, 46% aumentaram a contratação de profissionais júniores no ano de 2025, contra 13% que cortaram. Mas o mais relevante de todo esse relatório, de todos esses dados, é o seguinte: quem tem um plano para a utilização da inteligência artificial é justamente quem mais contrata. As empresas que cortaram vagas iniciais, empresas que tiveram mais layoffs desse tipo de vaga, vagas júniores, são empresas que, na verdade, estão enfrentando mais falhas com seus projetos de inteligência artificial e não têm uma visão muito clara do que vão fazer com essa tecnologia daqui para frente. E isso é muito relevante porque confirma algo que eu venho trazendo no conteúdo que eu criei recentemente, que é empresas que entendem com clareza, ainda assim que seja uma nova tecnologia, ainda assim que seja, ainda que seja difícil entender com clareza a inteligência artificial nesse momento, mas empresas que têm pelo menos um plano e sabem como e onde vão colocar essa tecnologia para utilização e ganho de produtividade no negócio, elas também entendem que existem pontos, áreas da empresa que se você automatiza demais, você perde uma função fundamental que é o do aprendizado corporativo e até mesmo do pipeline da liderança. O que eu quero dizer com isso? Quando você corta as vagas iniciais, você está talvez tendo um resultado no curto prazo mais efetivo. Você acelera algo que antes era manual, que exigia um tempo de aprendizado de novos funcionários, e no curto prazo essa conta não chega. O problema é que 5, 6 anos depois, onde certas funções da sua empresa acabam evoluindo para outras posições, você não tem a reposição em casa porque você não treinou adequadamente esses profissionais júniores. E aí entra o problema que eu citei do pipeline da liderança, que a gente já discutiu em vários conteúdos que eu venho criando recentemente também, que o problema é justamente como você enxerga ações do curto prazo, do médio prazo, do longo prazo. Você precisa sim trazer novas tecnologias para um ganho de produtividade, mas precisa pensar nas consequências e cortar vagas júniores de profissionais que poderiam entrar e crescer na sua empresa, crescer no seu negócio, tornando a sua empresa relevante não apenas no presente, mas também preparada para o futuro, acaba ficando em risco. E esse relatório, né, ele entra junto de uma reportagem muito interessante que o MIT publicou recentemente, que mostra, né, que basicamente um alerta. Quem, entre, quem entrega a função júnior para a tecnologia está basicamente colocando em risco o seu futuro organizacional. E esse é um problema que a gente precisa debater, que ele não tem uma resposta clara, não tem uma resposta curta, mas o debate ele precisa vir à tona dentro da sua organização. Se você é um líder, se você tem uma função que pode trazer esse debate dentro da sua empresa, essa é a reflexão que você tem que estar trazendo nesse momento. Se se a vaga júnior, né, é um investimento em profundidade, em relação com novos talentos e a sua empresa, como que você lida com esse pipeline da liderança, ainda que você esteja integrando, esteja trazendo tecnologia como inteligência artificial para essas funções ficarem mais efetivas ou até mesmo alguns tipos de trabalho serem feitos de forma mais rápida? A gente precisa entender que o degrau da carreira, ele endureceu de certa forma, principalmente para posições iniciais, né. O desemprego, olha só esse dado aqui dos Estados Unidos, o desemprego de recém-formados nos Estados Unidos, ele é hoje de 5,6%.
Ele está totalmente acima da média nacional, geral, e é o maior número para recém-formados nos Estados Unidos, da história. Isso significa, basicamente, que pessoas que estão saindo dos seus estudos, das suas formações, não estão conseguindo encontrar emprego como conseguiam antes. E inteligência artificial é sim um dos principais fatores para isso. Não é o único, a gente precisa estar também ciente disso, né? Olhar apenas para um dado, para um número, não pode fechar a nossa visão para o todo. Nós temos um momento econômico que ele é diferente, a gente tem um momento global, geopolítico, que é também diferente, que está balançado por diversas crises, por diversos confrontos internacionais. Então a gente não pode simplesmente jogar tudo no colo da inteligência artificial, porque seria fácil demais. Mas ainda assim, a reflexão sobre inteligência artificial e o seu pipeline de liderança precisa ser discutido. Afinal, a sua empresa está trazendo novos talentos que vão fazer ou garantir que a sua empresa esteja também pensando no futuro, ou você está focando apenas no curto prazo para reduzir um custo, para acelerar uma atividade, sem considerar o todo, sem considerar o futuro e sem considerar o plano que você deseja ter para o seu negócio no futuro? Acredito que com essa reflexão, a gente fica mais preparado ainda para ir para o próximo tema, que também cita inteligência artificial, mas esse de um ponto de vista ainda mais pessoal, mais próprio, não da organização, mas sim do profissional. Quanto mais a gente usa a inteligência artificial para desabafar, para discutir o que está acontecendo no nosso dia a dia, talvez para pedir conselhos, talvez para pedir ajuda em pontos de carreira, em pontos da vida pessoal, em crescimento na vida profissional, aparentemente mais sozinho a gente se sente, não menos. Isso é estranho, mas se você pensa um pouquinho, tem uma lógica muito grande nisso. Nós somos seres humanos, a nossa vida evoluiu do ponto de vista social, nós somos animais sociais. Nós somos pessoas que precisam de outras pessoas. E a interação social ela é crucial para uma saúde física e mental. Olha só que interessante, existem muitos dados, existem muitos estudos que demonstram que pessoas que tenham bons relacionamentos com outros seres humanos, por favor, que têm bons relacionamentos, têm índices de medições de felicidade e até mesmo de bem-estar muito maiores, muito mais elevados. A gente tem um livro clássico, né, que no Brasil foi lançado como o Jeito Harvard de Ser Feliz, o The Happiness Advantage, né? Onde uma das conclusões é realmente de que as interações sociais, as pessoas, as relações que você constrói têm um impacto muito grande na sua felicidade. O problema é justamente quando você começa a delegar muitas dessas interações para um robô que é frio e não tem sentimentos. E eu sei que essa é uma reflexão que parece profunda demais, quase filosófica, mas eu quero trazer alguns dados e fatos para debater o problema que a gente está vendo alguns relatórios e algumas publicações muito interessantes trazendo à tona. A gente teve uma publicação agora no início de 2026 da Harvard Business Review que fala justamente sobre inteligência artificial e conexão humana no trabalho. Olha só que interessante o relatório. Eles pesquisaram milhares de profissionais, é uma pesquisa específica nos Estados Unidos, mas que traz dados bem abrangentes de diversas indústrias e que mostra que mais da metade dos profissionais se diz solitária no trabalho. Mesmo usando inteligência artificial, o que faz com que elas tenham uma interação que vai e volta, né? Tem essa interação de feedback e de retroalimentação, que é como uma comunicação acontece. As pessoas não se sentem que estão tendo um bom apoio emocional nos seus trabalhos. E, portanto, se dizem, a expressão utilizada é justamente essa, se sentem mais solitárias. E veja que interessante, esse é um dado que o relatório o artigo da Harvard traz, que traz uma menor satisfação profissional e até uma consideração por mudança de emprego por conta desse sentimento. Então fica muito claro, pelo menos o artigo ele tenta mostrar isso, que inteligência artificial, embora tenha essa relação de comunicação que vai e volta, ela não substitui a conexão que você precisa com seres humanos, conexões com os times. E aí, obviamente, a gente coloca isso
Dentro de uma visão mais abrangente, no que nós temos times híbridos, pessoas trabalhando 100% de casa, a relação profissional ela vem mudando fortemente. O debate aqui ele não é tão abrangente assim para debater o quanto o trabalho híbrido e o trabalho remoto eles também afetam a conexão entre os profissionais do time, porque antes a gente ia na máquina do café, conversava com todos os membros do time, almoçava com o time, passava o dia ali interagindo com outras pessoas, essa conexão acontecia de uma forma mais natural. Porém, hoje a gente tem mecanismos substituindo essas interações, como as telas, as reuniões virtuais, e junto com isso a inteligência artificial, que é o foco desse artigo da Harvard Business Review. A inteligência artificial, basicamente, ela resolve a tarefa, ela resolve o trabalho a ser feito, mas ela não resolve o laço entre as pessoas que precisam se conectar para resolver aquele problema. Isso aqui é justamente o relatório ele aponta para isso, esse laço entre as pessoas que gera a confiança entre um time. A confiança entre o time, ela nasce justamente dos conflitos, das interações, dos sucessos e das falhas que o time passa junto. E essa é uma ironia de carreira muito interessante, que traz uma reflexão muito grande, que faz eu mesmo ficar pensando sobre isso várias vezes. Quanto mais a interação vai ficando automatizada, mais raro e valioso fica a conexão de verdade. É por isso, e eu falo sobre isso em diversos vídeos, em diversos artigos que eu venho escrevendo, que soft skills não estão sendo mais apenas um diferencial, mas sendo também um essencial dependendo da soft skill, como por exemplo a interação, a comunicação, né, vai ficando cada vez mais valioso justamente por ser raro e por ser algo que somente humanos conseguem fazer, não a inteligência artificial. É muito mais difícil, talvez impossível, me ajude a debater se está mais para difícil ou mais para impossível, uma máquina substituir a interação que você consegue ter quando você tem um problema, por exemplo, com o seu time. Você tem uma discussão, você tem um debate, ou quando você tem um sucesso que vocês comemoram, que vocês festejam um problema que foi resolvido. Esse tipo de interação, ele se torna, eu vou repetir, muito mais valioso porque uma máquina não pode substituir. E essa relação com os colegas de trabalho, com o time, é justamente algo que faz os seres humanos se sentirem valorizados e também valorizar as pessoas ao seu redor. E aí a pergunta que eu quero trazer para uma reflexão conjunta, eu quero fazer junto com você aqui esse pensamento é o que aconteceu essa semana na sua empresa que fortaleceu os laços com seus colegas, com seu time, que trouxe mais coesão para o time, fez o time atuar mais como um time, talvez um conflito, ou talvez um problema resolvido, ou talvez uma falha, talvez um sucesso. Mas o que aconteceu de fato essa semana que foi totalmente humano? Que não foi por conta de uma ferramenta, que não foi uma máquina que aprovou, que não foi uma máquina que construiu. O que foi totalmente humano entre as suas relações profissionais? Porque essa reflexão, ela parece bizarra, eu acho que se a gente fizesse essa mesma pergunta 3, 4 anos atrás, os comentários deveriam ser apenas risadas e algumas ironias, mas é uma questão interessante, o que aconteceu de humano que você valorizou essa semana no seu trabalho? Pense sobre isso porque, de novo, a inteligência artificial, por ser uma além de ser um grande hype, é também algo real e que traz resultados, vai ser algo que nós vamos ter como parte do nosso dia a dia do trabalho. E como você já deve ter visto no conteúdo que eu crio, a gente falou sobre isso em vários outros vídeos e episódios, nunca eu trago reflexões aqui que vão de encontro ou contra o crescimento e a expectativa que se tem com relação à inteligência artificial. Eu mesmo sou um early adopter, né? Comecei a utilizar ferramentas de inteligência artificiais das mais modernas desde que elas saíram. Sempre que sai algo novo, eu tento testar. Eu gosto muito, me envolvo em projetos. Inclusive, antes de inteligência artificial ser um hype, eu já gerenciei projetos de machine learning, quando isso era muito mais eh, técnico, né? Porque inteligência artificial ela não é algo recente. O que a gente toca hoje em dia com mais popularidade, né, Generative AI, AI generativa, isso sim é mais moderno, mas a gente tem isso acontecendo no mercado da tecnologia e diversos setores há muito tempo. E eu me envolvo com isso também há muitos anos. Eu estou citando isso apenas para mostrar que eu, de forma alguma, sou contra o crescimento da tecnologia, mas eu quero provocar reflexão sobre as relações humanas e como a gente utiliza
ou ao mesmo tempo, né, a gente cresce a utilização de inteligência artificial e outras tecnologias, garantindo que os times consigam conviver, permanecer juntos e trabalhar de uma maneira que seja construtiva para o time, para o negócio e para as pessoas. Afinal, cada uma das pessoas trabalhando em um time, eu, você, os seus colegas, querem crescer, querem evoluir como pessoa, como profissionais, querem aprender algo. E são as relações humanas que ajudam que esse crescimento ele tenha uma direção que seja, além de tudo, legal, que seja bacana de ser construída e não algo solitário, isolado. Por isso, reflita sobre essa questão, sobre as interações que você tem com o seu time. Se você está numa posição de liderança, uma posição de gestor que pode influenciar sobre esses debates, traga ele para sua empresa, porque com certeza existem frutos muito interessantes quando a gente olha para tecnologia e pessoas como um conjunto, como algo que, quando andam juntas, nos ajudam a caminhar melhor para a direção certa. Muito bem, e com isso eu quero te agradecer. Essa reflexão, como sempre, que nós fizemos aqui hoje nesse episódio, traz insights muito legais para mim. Tenho certeza que contribui muito também para o seu crescimento. E eu quero saber se você tem gostado desse formato com os três tópicos, né, diretamente trazidos, se você sente falta de alguma coisa que eu fazia antes, se você quer que eu traga mais livros para os nossos episódios, como eu comecei a fazendo no início e ouvindo os feedbacks, acabei mudando. Traga os seus comentários, vamos construir juntos aqui um Volte para a Caixa que faça sentido para você e para todo mundo da comunidade, tá bem? Muito obrigado por estar junto e vejo você no próximo episódio.